Bem-vindo, bem-vinda. Vamos bater um papo hoje no podcast de número 85. Foi muito bate-papo que a gente teve aqui e minha amiga, meu amigo, cada bate-papo que a gente tem nesse podcast nos permite sair daqui com um coração muito, mas muito feliz, porque são duas formas da gente evoluir enquanto pessoas. Primeira, e acredito muito nisso, tendo alguém para nos ensinar, tendo alguém para conversar. Tu ouviu primeiro tua mãe, tu ouviu primeiro teu pai, tu ouviu pessoas, chegou na escola, então o diálogo com pessoas é que nos permite evoluir. E agora, o diálogo com pessoas que têm um conhecimento técnico, tiveram experiência, com certeza elas vão poder agregar muito mais para ti, muito mais para o teu negócio do que pessoas que não têm esse conhecimento. E quem a gente traz aqui no podcast? Pessoas que podem te levar para um outro momento, seja como pessoa, seja como empresário. Muitas vezes o mindset que o empresário precisa ter é de mentalidade. E hoje vai estar uma pessoa aqui com essa expertise para te levar, seja como pessoa, seja como empresário, para uma outra linha. Qual a outra forma da gente evoluir como pessoas? Lendo, meu irmão. Lendo. Se tu não lê ainda, cara, dá um jeito de colocar em 10, 15 minutos por dia. Uma meia hora. E depois tu vai perceber. Tu vai deixar até o rolê para ler. É incrível, porque a leitura, ela transforma a pessoa numa pessoa melhor. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou dizendo. Tenho certeza absoluta. Como essa luz aqui que nos ilumina. Então, vamos lá. Vem cá comigo. Vamos bater um papo. Vou te apresentar agora uma pessoa que conheci e que, meu amigo, quando a gente conhece alguém que nos permite aprender, a gente quer estar aqui com essa pessoa para ela ensinar você também. E assim, eu dou as boas-vindas para a nossa, diria já, amiga Graziela. Muito prazer. Prazer é nosso. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Graziele, tem muitas pessoas que a gente convida para o podcast e ficam um pouco intimidados. Vou pensar, talvez, não sei, tenho medo. Eu lembro que eu lancei o convite pelo teu esposo e ele, antes de convidar, ele disse o seguinte: ela vem. Meu Deus, conhece a mulher que tem, conhece com a esposa que tem. certeza. Cara, fiquei surpreso. E o sucesso de um homem é a mulher que ele tem ao lado. Sim. E o sucesso de uma mulher, em muito, é o homem que está do lado dela. Graziele, se me permite a gente já começar esse nosso bate-papo entendendo. Graziele, quando que tu iniciou a tua trajetória? Por que psicologia? Se tu puder contar um pouquinho pra gente, a gente ficar muito feliz. Claro. Primeiro que eu sempre entendo que não se deixa passar uma oportunidade, né? Perfeito. O convite que você me fez, fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast, mas eu pensei, vamos lá, né? Tem que ter coragem, né? Sim. E eu acho que a psicologia foi a mesma coisa. Eu acho que eu estava num momento já... os meus filhos já tinham crescido um pouco e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, retornar para estudar, enfim, né? E aí a psicologia surgiu nesse momento, assim. Na verdade, desde que eu era criança, a minha vontade sempre foi de fazer direito, né? Legal. Mas na cidade que eu morava, no Paraná, era muito difícil, né? Anos 90, né? E depois acabou até abrindo uma faculdade lá de Direito, mas eu não tive oportunidade na época. E depois, quando surgiu a psicologia, eu achei que me daria bem também, né? Fazendo psicologia. E aí eu fui estudar e foram desafios, né? Assim, foi um momento chave, assim, de virada na minha vida estudar psicologia. Acho que foi um dos momentos mais importantes, assim, para mim. E me parece, todo mundo em algum momento pensou, cara, eu acho que eu vou ser psicólogo, porque assim, eu dou tanto conselho que dá certo. E daí, qual a diferença em... Porque é incrível,
eu acho que é impossível alguém não ter tido um amigo ou uma amiga que ficava lá conversando e dando conselho, e em algum momento pensou, cara, mas eu sou bom em conselho. Na verdade, não é que é bom em conselho, é que a pessoa ouviu a outra. E daí vem, se me permite uma pergunta, qual é a diferença em ouvir e dar conselho do que faz realmente uma psicóloga? Quando que tu conseguiu diferenciar isso? Não sou uma conselheira, eu não sou uma amiga. Eu sou uma profissional. Isso, exatamente. Essa é sempre a diferença, porque o conselho, sim, às vezes as pessoas dão bons conselhos. A questão é que o vínculo de amizade, ele às vezes prejudica isso, porque, veja, a psicologia em si, ela não é um trabalho de aconselhamento. O que a gente faz é trabalho científico, né? A gente estuda ciência, então a gente estuda comportamento, a gente estuda desenvolvimento humano, a gente estuda filosofia, sociologia, neurociência. Então, a gente aplica coisas que a gente aprende comportamentais. Caraca, uma mecânica? Não é bem uma mecânica, mas a gente precisa estudar. Por quê? Porque a gente precisa entender o ser humano num desenvolvimento global, de quem ele é, não só o comportamento, né? Então, a gente parece assim que um bom conselho resolveria as questões. Mas existe muito mais por trás disso, né? E aí, não é só ser amigo. Por que às vezes funciona tão bem? Porque falar funciona. Ser ouvido também funciona. Então, isso também faz parte da psicoterapia, né? O ato da pessoa falar, porque a gente entende que falar, a pessoa consegue ali elaborar os pensamentos que estão confusos, ela consegue elaborar as angústias, né? E aí você tem um ouvido treinado. Eu acho que o mais importante do psicólogo, que diferencia só o amigo em si, é o ouvido treinado. E psicoterapia é a mesma coisa que psicologia? A psicologia é uma ciência, né? A psicoterapia é o ato da pessoa fazer terapia, né? Frequentar terapia, né? Estar em terapia, né? Sim. E a gente precisa entender também que a psicoterapia, ou a psicologia em si, ela é um serviço de saúde, né? A gente está dentro da área da saúde. Então, obviamente que é um pouco diferente de só você conversar com um amigo, né? E o que eu tenho percebido? Olha só, verifiquei ao longo da história e já vou me consultar aqui. Olha só, a gente vai lá, conversa com um amigo, vai lá, conversa com uma amiga e, cara, o que eu faço? E daí a pessoa, ela dá um conselho. Ele dá um conselho, ela dá um conselho. Só que aquele conselho é contaminado por alguma coisa que a pessoa vai ganhar se a pessoa fazer uma escolha. Como que o psicólogo, como que o profissional, ele consegue fazer isso sem ser influenciado pelos próprios valores e o inconsciente dele? Olha que interessante, sim, né? Essa é uma pergunta muito Caraca! boa, porque essa é a diferença do amigo. Porque, primeiro que, como a gente não aconselha, então, e ao mesmo tempo, como você não tem um vínculo de amizade, você não ganharia nada, independente de se o paciente escolher A ou B, né? O que a gente faz é um espaço sem julgamento. Bom. Então, a gente não faz julgamento de valor, diferente do amigo. Que, se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, isso é perigoso. Ou, isso é feio. E sempre dizer eu. Isso. Então, o que a gente faz é ajudar o paciente a entender o que ele está pensando, entender o que ele está sentindo, validar o sofrimento dele, porque muitas vezes também as pessoas dizem, você não precisa estar sofrendo tanto por isso. Mas olha, sua vida é boa. Você está triste, mas olha, fulano está pior que você. Então a gente não faz, porque isso é um julgamento de valor. Isso é colocar para criança também? Para criança também. Porque então, quando a criança chora, eu tenho que abraçar? Sim. Porque você tem que validar que tudo bem, ela está chorando, que doeu, que não foi do jeito que ela esperava. Entender que aquele sentimento que ela está sentindo é real. Agora eu tô lembrando do meu tio e minha avó. Tu cala a boca! Tu engole esse choro! Exatamente. Então, assim, você nunca é validado, né?
E aí o psicólogo faz esse trabalho de primeiro validar o sentimento, de que é real, sim, tudo bem você sentir isso, tudo bem você se sentir assim, tá tudo bem sofrer por esse motivo. E aí depois você vai trabalhando essas angústias, às vezes a pessoa fica desconcertada, tem muitos pensamentos que às vezes até para um amigo ela não tem coragem de contar, mas ela entende que aquele lugar da psicoterapia é um lugar seguro, que ela não vai ser julgada, que não vão rir dela, que não vão menosprezar o que ela está sentindo. E aí esse lugar seguro é que ajuda o paciente a melhorar. Cara, que bacana, né? Uhum. E aí isso não tem como explicar. É porque só quem faz terapia que pode entender esse momento, que é de você estar vulnerável, porque sim, você fica vulnerável quando você está em sofrimento. E não ser julgado, e não ser atacado, e não ser ridicularizado, de ninguém usar a sua fraqueza para te destruir. Porque, veja bem, até um amigo, ele pode usar a sua fraqueza contra você em algum momento. E isso o psicólogo, pelo menos um bom psicólogo não faria isso, né? Então, essa é uma diferença muito gritante de só se aconselhar com amigos. E, no fim, o psicólogo mesmo, ele não é... A gente tem algumas abordagens de aconselhamento na psicologia, mas a maioria das abordagens não trabalha com aconselhamento. A gente não diz para o paciente o que ele precisa fazer. O paciente sabe. O que a gente ajuda é o paciente a chegar na melhor escolha, no melhor caminho. Cara, muito legal. Muito legal. Uhum. Quando eu te ouço falando, sabe o que eu começo a pensar? É um serviço de utilidade pública que penso, cara, poderia ser uma matéria na escola para todo mundo fazer. Sim. Porque daí tu se entende, né? Sim. E às vezes a dificuldade está em a pessoa não se entender. E por quê? Porque às vezes a gente nós não fomos ensinados sobre as emoções. Que tá tudo bem ficar com raiva, que tá tudo bem se sentir triste em algum momento, né? Hoje a gente tem visto uma dificuldade das pessoas de fazerem luto, que a gente chama na psicologia, que é de ficar triste, porque a gente está num momento em que todo mundo precisa ser feliz o tempo todo, ser produtivo, né? As pessoas não conseguem mais descansar, porque se eu tenho um momento de descanso, eu começo a ficar preocupado, porque eu deveria estar produzindo, eu deveria estar fazendo uma coisa mais útil. Então, as pessoas não sabem mais fazer esse luto. E se a gente aprendesse isso desde criança, que tá tudo bem chorar em algum momento, tá tudo bem ficar triste, né? Tá tudo bem se frustrar. Então, o que a gente faz também é uma psicoeducação das emoções enquanto adultos. Porque exatamente como você falou agora há pouco, tipo, a criança tá chorando, cala a boca, engole o choro, não é para chorar agora. Tá chorando por bobagem. Então, a pessoa vai crescendo achando que tudo é bobagem, que ela não deveria estar triste. E aí ela começa a lutar com os próprios sentimentos, né? Sim. De que isso é uma coisa para estar triste, mas eu não posso. Isso aqui seria uma coisa para eu chorar, mas eu não posso chorar. E me diz uma coisa. Eu fiquei curioso. Quanto tempo vocês estão em Santa Catarina e por que vieram pra cá, guria? O teu esposo comentou que vocês são de outro estado. Aí nós éramos do Paraná, né? Nós conhecemos Santa Catarina em 2013, quando a gente veio passar férias a primeira vez. E aí, eu não sei, mas a primeira vez que você pisa aqui, se você não se apaixonar, né? É uma injustiça esse estado, se comparar com os outros. Exatamente, né? Para quem morava no interior ainda, né? Que não, longe da praia, longe, né? É uma cidade, não é tão pequena, mas ao mesmo tempo não se tinha muito lazer, né? E aí, a primeira vez que eu pisei aqui foi assim... de se apaixonar, né? E viemos outros anos, eu estava fazendo faculdade, e aí eu coloquei no meu coração que quando eu terminasse a faculdade, eu me mudaria para cá. Caraca, que legal. E aí foi basicamente o que eu fiz, né? Veio a pandemia, estragou um pouquinho os planos ali, a pandemia, mas assim que a pandemia passou, né? A gente se mudou definitivamente para cá, né? São João foi um lugar escolhido por já ser um pouco conhecido, né? É um custo-benefício, uma cidade pequena, sem tanta aglomeração e, ao mesmo tempo, perto de todas as belezas naturais, né? Um baita
Insight esse que tu É colocou, tá? isso. Custo E de aí, vida, qualidade de vida, né? sim. Assim, de você poder sair de casa e chegar no trabalho rapidinho, não ter tanto trânsito, ser uma cidade pacata, tranquila, acolhedora. E, ao mesmo tempo, poder passear pelo estado todo, que é perto, né? Tudo é bem perto, assim. Tudo é muito bonito, né? Não consegui conhecer tudo ainda, mas está nos meus planos, com certeza. Bacana. E diz uma coisa. Qual o momento que despertou o teu desejo, guria, por atuar efetivamente nessa área, psicologia, ô Grazi? Eu trabalho com psicologia clínica, né? Isso Sim. vem desde a faculdade, assim. A gente faz vários estágios, né? Em empresas, em escolas. As próprias faculdades de psicologia têm clínicas, né? Que eles atendem a população gratuitamente para os alunos poderem praticar e aprender, né? A atuação da psicologia. Mas desde o primeiro momento, eu sabia que eu iria trabalhar com psicologia clínica, né? Com atender clinicamente, assim, né? Todo mundo diz que é muito difícil, que é difícil começar, mas eu acho que toda profissão é difícil começar, né? Mas era uma coisa que eu sempre soube, né? Eu já trabalhava na clínica no Paraná. Quando eu me mudei para cá, continuei atendendo online, eu atendo online também, e depois consegui uma sala e estou atendendo ainda, né? E quando tu diz o atender online, é o início da contratualidade até o final da contratualidade, tudo de uma maneira online? Sim. Caraca, que Tudo. legal. Tudo online. Eu acho que a pandemia é uma coisa que a gente percebeu, né, já se existia, sim, atendimento online antes da pandemia, mas não era todos os psicólogos que atuavam online, né? As pessoas ainda estavam muito ligadas na questão do atendimento presencial, que era uma coisa, né, quase que 95% dos psicólogos, né? E aí a pandemia, eu acho que ela antecipou esse fenômeno, né? Por conta de estar todo mundo em casa e as pessoas precisavam continuar suas atividades. E aí isso deu um boom, assim, na psicologia, porque as pessoas adoeceram muito também, né? A pandemia adoeceu as pessoas muito rapidamente. E aí se teve a necessidade dos psicólogos trabalharem online, né? E aí isso é comum. E hoje, a grande maioria dos teus clientes, eles são online ou são presenciais? Já foram mais online, e agora eu estou aí entre metade e metade, né? Então eu atuo um pouco online e na clínica também presencial. E daí a grande maioria do teu público é Feminino. uma galera que ele vem ali da tua clínica particular ou de empresas que trabalham terceirizada? Porque o psicólogo, tanto quanto o médico, tanto como advogado, pode trilhar, né, um Sim. caminho em que tá lá como um parceiro ou tá lá realmente, efetivamente, como dono da clínica, atendendo, né? O meu trabalho online, ele é basicamente de indicação. Bacana. Então, Total sentido. as pessoas me indicam para parentes, para amigos, pessoas que elas conhecem. Eu tenho pacientes na Europa, eu tenho pacientes nos Estados Unidos, tenho paciente no Brasil, assim, em vários estados, né? Me mudei e as minhas pacientes que eu tinha presencial continuam comigo. É muito engraçado, eu tenho pacientes que eu atendo desde 2019. Que fazem terapia semanal. Porque às vezes eu falo, a gente precisa dar alta, né, para os pacientes. Eles falam, não quero alta. Não quero, porque aí elas acostumam com esse lugar seguro, de poder ter um lugar para falar. Cara, e aí isso... assim chegou a me arrepiar. Tá? E aí os meus pacientes presenciais aqui de São João, eles vêm do site. Eles procuram na internet. Eu sempre pergunto para entender, né, como é que a pessoa chegou no consultório. E aí, alguém te recomendou? Não, eu procurei na internet. E aí o seu nome apareceu. E como que tu faz? Tu tem uma landing page, uma página? Eu tenho uma página, no Google. E aí, quando a pessoa procura lá psicólogo... No Google Meu Negócio mesmo? Isso. Caraca, e não tem landing page ou página mesmo? Não, eu tenho uma página. Tem uma página. Eu tenho uma página. Tá. E daí faz tráfego? Não faço. Não? Não faço. E aí eu tenho pacientes de Canelinha, Nova Trento...
Caraca, porque o... Tijucas. Aqui é um assunto que eu gosto bastante, que é o que eu faço no escritório, que é o tráfego pago. O tráfego pago, ele se divide em uma página que tu faz no Google Meu Negócio. Um advogado pode ter um Google Meu Negócio, psicólogo pode ter um Google Meu Negócio, que é onde tu bota teu endereço e diz o que tu faz. E daí, se a pessoa procurar psicólogo, ela vai achar lá o psicólogo com o seu local de atendimento lá naquele Google Meu Negócio. E o legal do Google Meu Negócio é, tu só aparece numa circunferência de até aproximadamente 45 km. Tu não aparece depois dali. Sim. Então, esse seria o Google Meu Negócio. É o que a gente chama de serviço local. Daí depois tem a página. A página, daí tu pode fazer tráfego pago pro Brasil inteiro, e daí depois tem as redes sociais, né? Me parece o Google Meu Negócio que tu relata, né? Que tens, que chama a galera. Sim. E o Google Meu Negócio, pra mim, é a melhor ferramenta que existe. Porque tu não paga nada e a galera te acha. Porque tu consegue ser ranqueado ali, basicamente, por uma coisa que é mais importante, a avaliação. As avaliações são, principalmente psicologia, advogado. Sim, eu tenho algumas avaliações, então é isso mesmo. Legal. E aí, quando a pessoa procura ali, ó, às vezes, palavras específicas, né? Atendimento feminino, ou crianças, eu atendo algumas crianças e adolescentes também, então sempre aparece, né? E tu pensa hoje trabalhar mais tu ou ampliar com colaboradores? Olha, que pergunta difícil, é né? difícil porque a clínica ela é muito solitária, né? Como assim? Porque o psicólogo clínico, ele trabalha sozinho, né? A gente trabalha por conta do sigilo e tudo. Então, você trabalha sozinho, né? Então, mas tem lá secretária ou secretário? Sim, mas mesmo assim, né? É um trabalho solitário, você não compartilha esse trabalho com várias pessoas, né? Então, eu nunca pensei muito nisso, assim, mas eu atuo em várias frentes. Por exemplo, eu sou perita judicial no fórum. Caraca, que legal! De psicologia daí. Isso. Bom, não teria sido outra coisa, né? Eu fui convidada pela juíza, a doutora Maria Augusta. Caraca, ela ouviu falar do meu trabalho e me convidou, porque o fórum não tem, né, o perito que é contratado do fórum, né? Então, quando eles precisam de... Geralmente, essas perícias são em casos de adoção e em casos de guarda, né, de criança. Então, você é chamado para fazer ali uma avaliação. Não é um trabalho periódico, né? E eu nunca pensei muito, porque eu vim para Santa Catarina também para ter qualidade de vida. Perfeito. Então, eu não sei ainda te responder muito bem isso aí. Mas por que eu pergunto isso? Porque, cara, às vezes o que eu percebo falta é um psicólogo que ensina psicólogos a empreender. Sim. É um advogado que ensine advogados a empreender. É uma lanchonete de sucesso que permita aqueles que entram na lanchonete que eles aprendam a ter sua própria lanchonete. E daí, o que a gente faz? Na nossa profissão, a gente ensina pessoas a ter a mesma expertise que a gente tem e ampliar o nosso negócio, dividindo para multiplicar. E se depois a pessoa aprender bem, tu vai plantando sementes no mundo. Sim. Onde a pessoa sai dali e abre o seu próprio negócio ou fica contigo, dividindo para multiplicar. Sim, né? eu tenho uma amiga, né, que também era do Paraná, da mesma cidade, ela mora em Navegantes e a gente atua. Ela tem uma clínica lá, então de vez em quando eu também vou para Navegantes. Olha que legal. Eu aplico alguns testes de inteligência, de personalidade. Alguns testes, eles são restritos somente a psicólogos, né? Ela é neuropedagoga. Então, algumas coisas ela não pode aplicar ainda. Então, eu faço esse trabalho lá. Então, de vez em quando, eu também atuo para fora, assim. Então, ao mesmo tempo, eu falo, não estou fazendo muita coisa. Mas se a gente for ver, às vezes é usar os pacientes online, paciente presencial, perícia, né? Aí vou para Navegantes, fazer testes, né? Às vezes os testes demoram, são testes importantes, né? Para pessoas que estão buscando saber se é QI, né? O coeficiente de inteligência. Então, são coisas bem específicas também da psicologia, né? No fim, a psicologia atua em várias áreas, né? O trabalho, a escola, né? Às vezes eu visito escola quando eu tenho uma criança que eu estou atendendo e você precisa ir para a escola. Então, você tem sempre um canal aberto com as escolas, né?
O legal é que é bem amplo, né? É amplo. É bem amplo. Não cai na monotonia e o dia ele Não. passa rápido e a gente tem ocupação, né? Uhum. Muito legal. E uma curiosidade para aqueles que estão ouvindo, né? E às vezes pensam, cara, eu estou em dúvida sobre o direito, sobre a psicologia. O que é psicologia e o que efetivamente a pessoa vai fazer no dia a dia? É exatamente isso. Como a psicologia também tem uma área de atuação muito ampla, você pode escolher. Por exemplo, a gente pode atuar na psicologia do trabalho, trabalhando em RHs, né, de empresas, o RH, ele também, a psicologia no RH, ela também funciona para a saúde dos colaboradores daquela empresa, né? Você pode atuar na escola, na área escolar. Você pode atuar na área hospitalar. Tem muito psicólogo que trabalha em hospitais, né? Para fazer aqueles atendimentos de emergência. Tem alguns pacientes... a gente tem um número aí muito grande de incidência de depressão, né? Eu não sei se você sabe os dados, mas, assim, por exemplo, os serviços públicos, eles já estão abarrotados de casos de saúde mental, assim. Por exemplo, os bombeiros, o SAMU, as UPAs, os prontos-socorros, a metade dos atendimentos são feitos com casos de saúde mental. Assim, antigamente, né, por exemplo, quando um bombeiro era acionado, era um acidente, né, a pessoa estava tendo um infarto ali agora. Mas os dados recentes dizem que os atendimentos nas UPAs, as pessoas estão chegando e aí os atendimentos são psicológicos, crise de ansiedade, crises de pânico, surtos. Caralho. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma pandemia de saúde mental, isso é bem real. A gente tem dados da OMS apontando para isso há muito tempo. E aí a gente está vendo já os serviços públicos de saúde sendo abarrotados de... Então, o psicólogo, ele pode atuar em muitas dessas áreas, né? Então, o dia a dia, na área judicial, como perito, né? Como assistente técnico, por exemplo, um escritório pode contratar um psicólogo perito para fazer uma perícia. Perfeito. Né? Contratar até para trabalhar dentro do escritório. Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, o psicólogo, ele pode atuar em diversas áreas. E aí a gente tem essa questão da saúde mental em foco, que é uma coisa que não se tinha antigamente, né? Uhum. As pessoas mais jovens, elas fazem terapia como elas vão no dentista, como elas vão na academia. Para elas é parte da vida delas. O que a gente vê é pessoas com mais idade, um pouco mais velhas, elas têm uma certa ainda resistência, né, com a terapia, mas os jovens não. Crianças, então, assim, as crianças eu preciso de psicólogo, pai. Eu preciso de psicólogo, mãe, eu preciso conversar com alguém. E aí, às vezes, os pais falam, conversa comigo. Não, com você não, quero um psicólogo. Eles já sabem que o serviço de psicologia existe para eles. Então, assim, é muito visível uma pessoa que ali na adolescência já começa a fazer terapia, porque é o que você falou no começo. Tem uma frase na internet que eu gosto muito, que é: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Boa, isso é incrível de perceber. Quando a pessoa ela busca desenvolvimento, e esse desenvolvimento também é produzido pela psicologia, porque a gente está falando de autodesenvolvimento, né? Quando esse desenvolvimento acontece, tudo que ela faz tem mais possibilidade de dar certo. A gente ajuda as pessoas a escolherem profissões, né? Qual que é a melhor área? A gente tem testes para isso, a gente tem terapia para isso. Muita gente procura terapia, tipo, não sei o que eu quero fazer, não sei que carreira que eu quero seguir, e a gente trabalha isso. Então, a pessoa que ela consegue desenvolver as emoções, ela consegue trabalhar melhor em equipe, ela consegue ter mais tolerância a frustrações, né? Então, assim, ela consegue lidar melhor com a faculdade, com trabalhar, porque às vezes a pessoa está fazendo tudo isso junto, né, ao mesmo tempo. Muitas pacientes eu tenho que começaram a fazer faculdade e trabalhavam, né, e faziam terapia exatamente para poder lidar com o estresse que né, a faculdade e trabalho juntos. Então, o psicólogo atua em muitas áreas. Agora,
E nessa imensidão de oportunidades, Graziele, nessa imensidão de oportunidades que é a psicologia, nessa vasta gama aí de público à tua disposição, qual aquele que aqueceu o teu coração, Graziele, e diz, esse público aqui, esse, eu vou abraçar, e esse público aqui, eu vou me especializar e fazer o bem? Conseguiu identificar esse público e por quê? No começo da clínica, logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica que precisava de uma psicóloga infantil. Então, nos 2 primeiros anos, eu atuei muito com crianças e adolescentes. E é uma clínica muito boa, que eu gosto muito. As crianças são muito inteligentes. Os adolescentes deixam você se sente mais jovem quando trabalha com adolescente, né? Porque você fica muito inteirada do que eles estão falando, pensando, assistindo, pesquisando. Mas depois de um tempo, eu fui para atendendo mais mulheres, e aí eu vi que atender o público feminino é o meu alvo. Feminino, tu é mulher. Não sei se isso Sim, facilita, porque né? você vê muitas coisas e são muitas coisas que se repetem. E aí você começa a entender como esse público funciona, a entender o emocional, e quanto mais você atende, mais você consegue ajudar, e efetivamente você vê uma transformação. Porque mesmo quando você atua com crianças e adolescentes, o trabalho com a criança e adolescente, ele não é um trabalho que você consegue fazer sozinho. Porque a família precisa estar envolvida na terapia com a criança e o adolescente. E nem sempre a família ajuda. Total sentido o que você está dizendo, né? E aí, não vou dizer que é enxugar gelo, a terapia com criança e adolescente, porque funciona, obviamente que sim, mas ela tem mais entraves, né? Porque a família às vezes não entende exatamente, tem a questão da escola, a criança convive ali com muitas outras pessoas que às vezes o psicólogo também não tem contato, então é um trabalho mais difícil. Com o indivíduo em si, com a mulher em si, é só ela. E aí eu acho... Mas assim, tem sentido. Sim, tem sentido. E aí o trabalho... Porque é a parada daí, né? A gente, ele olhando desenvolve assim, melhor, né? Olhando de uma maneira fria. A mulher tem mais ROI. Retorno sobre o investimento. Inclusive, retorno sobre o investimento para a própria pessoa. Exatamente. E aí, o que é mais engraçado é porque, assim, as mulheres são a maioria da população, são maioria no trânsito, na escola, no trabalho, nas faculdades, né, no mercado de trabalho em si. A gente tem aí dados recentes que a metade das mulheres são donas de chefes de família, né? A metade das mulheres. Caraca. São chefes de família. Então, as mulheres estão em todos os espaços. E, ao mesmo tempo, elas são cobradas muito mais. Então, isso também gera mais sofrimento, né? Mais carga mental. Porque, além delas terem que trabalhar, elas têm que cuidar de casa, dos filhos, da família. Sim. Mas agora eu fiz me passou pela cabeça bem rápido aqui. Aqui no escritório, por exemplo, a gente uns 4 homens, o resto tudo mulher, de 20. Então, são 16 a 4. Caraca, minha amiga do céu! E isso em todos os lugares, você pode perceber. Tipo, no trânsito, nas escolas, em tudo, né? Nas faculdades, aí a gente teve um boom aí de mulheres nas faculdades públicas, privadas, enfim, né? E aí, exatamente, é a carga mental. Então, quando você trabalha com um indivíduo, é muito mais fácil, né? Porque a mulher adulta, ela tem autonomia. A criança adolescente não, né? Então, Perfeito. Maravilha. O público, então, que tu pegou é a mulherada, mas sim, tem total sentido, porque tem mais mulher, tem mais público. exato. E depois, E as porque mulheres realmente dá pra também fazer a agora diferença, têm né? dinheiro. Aê, Podem pagar pela minha própria... amiga. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vem cá comigo, minha amiga, meu amigo. Concluímos aqui o primeiro bloco do nosso bate-papo aqui, Frente com Moraes. Conversamos com a Graziela, entendemos um pouquinho da história dela. A Graziela está aqui em Santa Catarina e construiu aqui o início de uma grande trajetória, atua em várias frentes. E o que percebemos aqui? Galera, você,
aí, enquanto empreendedor, enquanto pessoa que está pensando em iniciar um curso de psicologia. E foi muito legal ter aqui esses insights da Graziele, como por exemplo, veja bem, qual que é uma das coisas mais importantes da gente identificar quando a gente vai iniciando uma trajetória em algum nicho do direito, da psicologia ou qualquer outro. Meu amigo, tu vai ter que ter a clareza de identificar um público em que tu se identifique, mas que realmente tu consiga ter um impacto efetivo na vida dessas pessoas. Tá ao teu alcance ter um impacto positivo na vida daquelas pessoas e fazer isso de uma maneira estratégica. Mas que diálogo doido é esse, Moraes? Isso se chama empreendimento, cara. Isso se chama empreender. Buscando uma coisa que a gente chama de ROI. O que é ROI? Quanto aquele cliente que tu atende está trazendo de retorno para ti? Tem que ter essa frieza em identificar realmente o impacto que tu está tendo na vida dele, na vida dela, dessa pessoa que tu está atendendo, porque se tu tem um impacto muito grande na vida dessa pessoa, tu pode aumentar o preço que tu vai cobrar. Agora, se a diferença que tu está fazendo na vida dessa pessoa não depende só dela, depende de outras pessoas, começa a ficar uma situação um pouco difícil de depois tu justificar um preço que tu vai aumentar. Por quê? Tu pode fazer tudo que está ao teu alcance, mas o resultado não depende de ti. Olha que interessante. Então, olha só. A gente, aqui nesse primeiro bate-papo, conhecemos aqui o dia a dia da doutora Graziele, psicóloga, e agora a gente vai para o segundo bloco, onde a gente vai entender um pouco mais do dia a dia efetivamente. Beleza. Doutora Grazi escolheu o público lá, mulher, atende em vários frontes, conseguiu se encontrar no dia a dia, está fazendo a diferença na vida de você, mulher, que está aqui nos olhando. Agora a gente vai entender como que isso acontece lá, na vida real. Quer saber, na vida real, como a doutora Grazi impacta e muda a vida das pessoas? Isso a gente vai saber aqui no segundo bloco. Então, vem com a gente. Graziele, agora vamos lá para aquele momento que é muito legal, e que a gente quer saber. Graziela, me diz aí. Uma pergunta aqui um pouco ousada para ti. Por que tu deseja transformar a vida das pessoas e das empresas? Por que atingir esse público mulher? Porque, veja bem, tu mudou a vida da mulher e ela tá lá enquanto uma gestora, tu mudou a vida de um monte de gente numa Exatamente. empresa. O quê? Por quê? Conta pra nós. Eu acho que a compreensão do quanto as pessoas podem ser melhores. Às vezes as pessoas não têm ideia do quanto um estímulo, do quanto você dizer que ela pode. Que às vezes isso que eu enxergo, assim. Uma transformação que a pessoa tem capacidade de fazer, não só na vida dela, mas na vida de quem convive com ela, né? E através da terapia, da psicoterapia, a pessoa consegue entender essa capacidade, que ela tem capacidade para mais, né? Tem capacidade de impacto, né? Porque é isso, uma mulher convive com várias outras mulheres, com várias outras pessoas, e isso pode impactar não só o meu trabalho, mas efetivamente quem a pessoa é, né? E aí a psicologia ajuda nessa transformação, né? Nessa mudança de posicionamento, mudança de vida, né? A pessoa deixa de sofrer, né? Muitas vezes, né? E se tu me permite uma pergunta, o que tu percebe como 3 características que quando uma mulher ela chega para conversar contigo, esse filme eu já vi. Isso aqui, cara, tá acontecendo com todas as mulheres isso aqui, eu vou começar por esse diálogo. O que tu identifica como 3 pontos principais para aquela mulher que está nos ouvindo perceber que ela não tá sozinha? Quase todas as mulheres estão passando por isso. Porque às vezes a gente acha que, cara, só eu? Pô, mas... Só acontece que comigo. Cruz, né? Só acontece comigo. Quais são as 3 coisas clássicas? E vamos ver para aquele que está nos vendo. Verdade, eu não tô sozinho no mundo. Sim, muitas vezes é a insatisfação. Com o quê?
A gente tem na psicanálise, né, que é a neurose clássica, que a gente chama, que a neurose clássica, principal sintoma é a insatisfação. E isso se mostra muito no feminino. Mas insatisfação com o quê? Com tudo. O marido não tá bom? Cabelo não tá bom? Não, se o A cabelo unha não tá boa? se o cabelo é nada tá liso, bom. se o cabelo é liso, quer enrolar, se o cabelo é enrolado, quer alisar, esse tipo de coisa. E aí, ao longo do tempo, isso vai gerando, você vai adoecendo com isso, né? Então, a insatisfação da onde tá, com quem tá, com coisas que escolheu, que foram impostas pela família, gostaria de estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Então, a insatisfação é sempre se aponta muito no discurso feminino, né? Outro motivo é relacionamentos abusivos. E quando você atende criança, você começa a perceber que esses relacionamentos abusivos, eles acontecem não só com relacionamentos amorosos, mas às vezes a criança já convive numa casa que tenha uma dinâmica mais abusiva, mais agressiva, com os pais um pouco mais agressivos. Às vezes está tudo bem em casa, mas ela tem uma amiguinha que tem um relacionamento abusivo com uma amiguinha, e você percebe isso assim com as meninas em torno dos 9 anos, por aí. É muito cedo. Então, os relacionamentos abusivos também são uma outra característica que trazem muito sofrimento, e aí a pessoa busca, né, psicoterapia. E o terceiro é aquela dúvida de não saber para onde está indo, né? Que também se confunde um pouco com a insatisfação, mas às vezes a pessoa não sabe o que fazer mesmo, assim, né? Ela está numa situação e aí ela não sabe para onde ela vai. Se eu escolho fazer direito, odonto, se eu caso, eu compro uma bicicleta, né? Se eu mudo de estado, se eu mudo de país. E mudar de país também é uma coisa que tem trazido muitas pessoas a fazer psicoterapia também. Eu agora, ouvindo o teu discurso, das principais coisas que levam, né, ali as mulheres a essa necessidade, né, são as principais características que tu identifica no início do tratamento. E essas 3 características, eu vou dizer, acho que pro homem é a mesma coisa. Eu tô falando, né, do olhar feminino. Conseguindo... Às vezes, como a gente tem bastante pessoas trabalhando no escritório, Sim. E a gente tem uma convivência com muitas pessoas, às vezes eu tenho reunião para ver se a pessoa vai bater um papo aqui no podcast, para também não convidar qualquer pessoa, né? A gente sempre conversa um pouquinho antes, ali meio que pelo WhatsApp, verifica, vai lá e dá uma espiada no Instagram, vê quem é o marido, a esposa, etc. E a gente percebe que, cara, como o pessoal não conseguiu encontrar o seu propósito e não conseguiu identificar a sua real identidade. Eu lembro que uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e disse: cara, tu é a imagem e semelhança de Deus. O universo, ele não tem fim, ele começa e termina em ti mesmo. Logo, não há algo mais belo que tu. E a pessoa, tipo, cara, sabe aquela marejada no olho que dá? E daí a gente continuou conversando, e daí meio que a gente deu um abraço lá e eu, eita maravilha, psicólogo aí, gente! As pessoas estão com muita dificuldade de aceitarem ser quem são. Isso, uma identidade, cara. Exatamente. Então, elas estão sempre buscando agradar todo mundo, fazer tudo certo, serem muito obedientes, principalmente as mulheres. Sim. E aí isso traz muito sofrimento, porque você está num caminho que você precisa fingir uma coisa que você não é. E aí, o seu eu se incomoda, porque quem você é de verdade começa a conflitar com quem você está fingindo ser. E isso gera sofrimento. E aí, às vezes, as pessoas vêm para terapia. Obviamente que elas não sabem que é exatamente isso. Só que conforme o tempo vai passando e você vai trabalhando essas questões vão aparecendo. Agora eu fiquei curioso. Se me permite uma pergunta aqui de supetão. Com quantos anos aproximadamente tu percebe a mulher e o homem, elas conseguem identificar a sua identidade, seu propósito, assim, pelo que tem percebido? Alguns nunca. Nunca? Porque isso é uma coisa que precisa vir para a consciência.
Porque as pessoas só ficam no automático, né? Elas só fazem as coisas, elas não buscam pensar, né? Ainda mais agora com essa coisa das redes sociais, do entretenimento. Hoje, tu me arrepiou quando tu disse isso, Cata? Porque aí a pessoa, ela fica anestesiada. Ah, vou trabalhar e tal, e aí fica parecendo que a vida é só isso, né? Ela não pensa que ela tem um propósito, que ela pode ajudar as pessoas, só sendo quem ela é. Então, isso é um trabalho, a gente chama de trabalho, porque ele é um trabalho feito na terapia. Basicamente, você se reconstrói. Porque às vezes a pessoa está perdida, às vezes ela adoeceu, às vezes ela toma uma medicação, às vezes eu escuto muito assim, eu queria voltar a ser eu. Porque ela está num sofrimento muito grande, então toma muito remédio que também acaba anestesiando. E aí, para voltar a si, ou para retomar a si, é um trabalho. E aí as pessoas, às vezes, elas não têm condições de permanecer. Porque às vezes esse trabalho, né, que a gente fala, a psicoterapia, às vezes é 1 ano para a pessoa começar a sentir, não os primeiros, a primeira melhora, mas ela para realmente 1 ano de constância, porque você não vai uma vez só por mês na academia e constrói o corpo com uma vez por mês, né? Uma vez no ano. Então, as pessoas às vezes têm essa ideia de que, eu vou uma vez na terapia, isso vai funcionar. Então, não, né? E uma curiosidade. Por exemplo, eu vou na academia. Agora está em alta se falar sobre hormônio, né? Uhum. Eu vou na academia, eu tomo hormônio, desenvolvo com mais facilidade o músculo. Tem algum remédio para desenvolver essa expertise de encontrar um propósito, de encontrar a sua real identidade? Não tem psicoterapia. Não tem. Não tem o remédio. Não tem, porque aí o remédio é pensar. Meu Deus, que difícil, né? Porque daí não depende... Isso, por isso que é difícil. Guria do céu, porque a pessoa loucura. precisa sentar... Ela não está sentando na minha frente, ela está sentando na frente dela mesma. Eita. E aí ela precisa dizer para ela mesma, ouvir o que está errado, desde quando está errado, por que ela está se sentindo assim. E aí pensar, como é que eu posso sair disso? O meu trabalho é fazer as perguntas. E qual a maior dificuldade? Então, conseguimos identificar, de uma maneira didática ali, os 3 grandes embates. Agora, 2 das maiores dificuldades que tu tem, os 2 paradigmas mais difíceis que tu tem, quando tu inicia o tratamento. E por que eu pergunto isso? Porque tem um monte de gente ouvindo a gente, mais um monte de gente que fez 2 sessões e foi embora. Fez 3 sessões e foi embora. Fez, isso não dá certo, conversa pra dormir, mesma coisa que a minha mãe falava. Qual os 2 paradigmas que tu percebe a pessoa ela tem que quebrar para continuar? O primeiro é sustentar o desconforto, porque é totalmente desconfortável. Lá? Fazendo terapia? Não o ambiente, né? É desconfortável porque você tem que lidar com coisas que você tá fingindo que não te afetam. Então é isso, você tem que sentar e falar, isso aqui me afetou. Por exemplo, olha só que sutileza. E é exatamente isso. A vida, uma das coisas mais importantes do dia a dia é a oratória, né? E daí eu sempre instigo as pessoas a vir pro palco, a falar. E a pessoa, o que normalmente ela fala? Não, eu não gosto. Não admite que tem medo. Não admite que não quer ir porque... tem crenças. Porque tá desconfortável, isso, né? Então, é sobre isso. Exato. É sobre tu dizer, eu vou dizer pra mim que não é porque eu não quero, é porque eu tenho medo, é porque é uma crença. Então, assim, sustentar o desconforto, né? Porque as primeiras sessões até parecem, eu só vou lá conversar, não faço nada. Mas depois de um tempo que ela consegue sustentar esse desconforto das primeiras sessões, de poder, às vezes, iniciar. E, às vezes, tem pessoas que, dependendo do trauma, demoram muitos meses para falar sobre aquilo. Não é do dia para a noite. Porque, assim, você vai... Eu sou uma pessoa desconhecida, eu não sou um rosto conhecido. Como assim eu vou num lugar e vou ter que falar tudo que eu penso, tudo que eu sinto para alguém que eu nem conheço? Então, você vai criando aquele vínculo. E no começo é desconfortável, óbvio que é, porque você está colocando o dedo na ferida, né? Você vai mexer num ponto que
de certa forma, você chegou ali porque você não aguenta mais lidar com aquilo sozinho. E, ao mesmo tempo, é muito desconfortável. E eu acho que o segundo ponto é permanecer, que é a constância. Que é passar por esse primeiro momento de desconforto e depois entender, tudo bem, é isso que vai me fazer ir para frente. E muitas vezes os pacientes chegam e falam, hoje eu não queria vir. E é normal, que é um sentimento normal, porque eu não tenho nada para falar, tá tudo bem essa semana. Tudo bem. E aí a pessoa senta e do nada, ela conta o maior trauma da vida dela naquele dia que ela disse que não tinha nada para dizer. E depois ela sai e fala, realmente, eu deveria ter vindo, né? Aqui não, mas no Paraná eu trabalhava numa clínica que tinha uma escada grande, assim, para subir. E eu sabia reconhecer quando o paciente não estava bem pela forma que ele subia a escada, pelo barulho. Eu falava, hoje não tá bom. Se era criança, quando a criança chegava gritando, subindo muito rápido, ou quando era um adulto que demorava muito para subir a escada. E aí, quando ele chegava lá em cima, que eu sempre estava esperando, eu falava, eu nem queria ter vindo hoje. Eu só pensava, eu sei, demorou demais para subir. Nossa. Olha só, a gente tinha aqui algumas perguntas a mais, mas a gente chegou ali no final do tempo, mas eu gostaria de fazer 3 perguntas aqui. A primeira é, Grazi, qual a mensagem que tu diria para as mulheres que estão passando por um momento difícil e não têm coragem de procurar a ajuda de uma psicóloga porque acham que é só uma conversa? O que a gente diria para essas mulheres realmente se encorajar e... Porque tu poderia me dizer assim, não, mas hoje isso a gente está num momento em que as pessoas realmente têm conhecimento. Eu penso que as mulheres, depois dos 45, não têm essa clareza, tá? E talvez até, tu é que tem conhecimento técnico, todo mundo tem, qual parcela de pessoas que tem esse conhecimento ou não? Porque assim, na minha cabeça, enquanto leigo, eu imagino assim, uma pessoa com menos de 40 tem clareza, uma pessoa com mais de 40 provavelmente não. Tem sentido isso? Tem sentido por conta das resistências, né? Até porque antigamente ainda se escuta muito isso, que psicólogo é coisa pra louco, eu não sou louca, né? Então, esse é um discurso de pessoas mais velhas, acima de 45 anos, a gente escuta mais, né? Exatamente por isso, por essa impressão de que a psicologia ela só serve para pessoas loucas. E, na verdade, é o contrário, né? Para pessoas certas não ficarem loucas. Exatamente. A psicologia ela serve exatamente para nos ajudar a não enlouquecer. Boa. E aí, mulher é feito de coragem, né? Acho que coragem é sobrenome de mulher, né? Então, não tenha nada hoje em dia, eu acho que mulher não dê conta de fazer, né? E eu acho que o processo da psicoterapia é uma coisa que mulher dá muita conta, assim, de fazer. Acho que às vezes só falta só um empurrãozinho, assim, né? Uma outra pergunta que acho muito legal, porque eu acredito muito nisso que vou te reiterar, que eu falei no início do nosso bate-papo, e a gente, enquanto pessoa que está na ponta do empreendimento, tem que deixar bem claro o que acredita, o que move, o que realmente fundamentou o caminho que ele está traçando. E uma das coisas que fundamentou o início, a continuidade, e a gente está aqui nesse podcast, é 2 coisas. A primeira, compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. E a segunda, depois da gente ouvir, depois da gente falar, o modo de tu encontrar um momento para te reconstruir ou se construir é a leitura. É a leitura. E daí eu te pergunto, tem algum livro que tu leu e que realmente ele deu aquele estralo? Se tu puder contar aí em 1 minutinho qual é o livro e por quê. Tá. O livro é uma leitura dentro de um dos textos famosos do Freud, que é o pai da psiquiatria moderna, e o fundador da psicanálise, que é a abordagem que eu trabalho, né? Isso aconteceu na faculdade mesmo. Tem um texto muito famoso do Freud, que ele escreveu em 1900, que é O Inconsciente, que ele explica, basicamente, não foi ele que descobriu o inconsciente, mas ele se deu a explicar como o inconsciente funciona. E é por isso que, às vezes, a gente pensa assim, você acorda na sexta-feira e fala, não, segunda-feira eu vou começar uma dieta. E aí,
levanta na segunda-feira e fala, acho que não. São duas pessoas, parece que vivem no mesmo corpo, né? E o inconsciente, ele se trata exatamente disso, de explicar como o nosso inconsciente funciona, né? O Freud tem um texto famoso também, que é As 3 Feridas Narcísicas da Humanidade, que ele diz que a primeira ferida é quando se descobre que a Terra não é o centro do universo, né? Que ela gira em torno do Sol. Ele diz que essa é uma ferida narcísica para a humanidade. A segunda é quando Charles Darwin diz que todo mundo meio que se parece, né? E a gente só evolui, que a gente é parecido com outros animais. E aí ele diz que essa é a segunda ferida narcísica. E a terceira, ele diz que é ele mesmo que faz, quando ele explica o que é o inconsciente. Porque até então, tudo bem, a Terra não gira, a Terra não é o centro do universo, a gente não é tão distante assim dos animais, né, em biologia, mas a gente é consciente. E aí o Freud diz, não, vocês não são. Vocês também são movidos por uma parte que é desconhecida. E por isso que esse texto ele é tão famoso e tão importante, assim, né, na história da psicologia em si, né? Cara, mas tem total sentido. Tem, aham. Tem total sentido. E quando a gente descobre que as nossas escolhas, elas em grande parte não são pelo nosso consciente, a gente começa... Já passou por essa fase de começar a pensar por que eu fiz essa escolha? Exatamente. E daí depois tu descobrir por quê. Exato. Grazi, e daí dizer assim, caraca, não acredito, tava ali. Exato. E aí é por isso que cura a ferida. É, isso. Uhum. É por isso que é tão importante a psicoterapia, porque coisas que estão inconscientes e que fazem a gente se mover, às vezes, para destruição. Quando elas começam a vir pela via da consciência, você consegue fazer escolhas mais acertadas. Eu acho que esse assim, é a grande vantagem de fazer psicoterapia, de atuar na psicoterapia, que é, tá, tudo bem, eu venho num movimento de sofrimento, num movimento de que eu não entendo muito bem as minhas escolhas, ou eu penso que eu não escolhi direito, ou porque eu fiz isso, porque eu sou assim, porque eu não consigo me expressar. E aí, quando você vai trabalhando isso na psicoterapia, e aí ela começa a passar essas coisas do inconsciente para a via consciente, você começa a ter escolhas melhores. E fala, não, realmente, isso aqui me afeta, isso aqui me faz mal, eu não posso mais continuar com isso. E aí você começa a fazer escolhas pela via da consciência. E aí sim, a sua vida é transformada, porque você começa a ter domínio de quem você é. E aí você começa a gostar de você mais, né? Sim. É fantástico. Eu sou... Sim. Que eu sou apaixonada por isso. Grazi, pra gente encerrar, se me permite, naquela câmera ali, colocar o teu nome e tuas redes sociais, endereço físico ou endereço digital, pra galera ir lá e seguir e realmente entrar em contato, conhecer um pouco dessa mulher que a gente conheceu pela situação do teu esposo, batemos um papo ali pelo WhatsApp e hoje concluímos aquilo que estávamos pensando. Incrível e uma profissional que, olha, a gente obrigada. Se precisar indicar, a gente indica sem nenhum medo de titubear. Tá Vai bom. na Grazi. Tá bom. O meu Instagram é Graziele Vicente Psicóloga, né? Psicóloga Graziele Vicente. Eu trabalho na clínica presencial ali na Rua Nereu Ramos, 161, ali no centro, bem pertinho ali da Calcibem, da Penck. É bem fácil de achar, né? E também vocês podem me procurar, né? Colocar meu nome lá no Google, que aparece rapidinho, né? Aí tem lá todas as informações, com o endereço tudo certinho, localização, tem as fotos da minha sala, tem alguns comentários lá de avaliações também. Então, é muito fácil de encontrar aqui na cidade. Perfeito. Obrigada, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vem cá então, meu povo. Vem cá. Encerramos mais um bate-papo aqui ao vivo na Twitch. Trazei uma novidade para vocês que nos acompanharam ao vivo aqui na Twitch. O seguinte, semana que vem, no próximo dia de gravação, impreferivelmente lá na quarta-feira, às 8 horas da matina,
Vamos estar ao vivo também no Facebook e no Instagram. Olha só que maravilha. Então vamos fazer um teste aí semana que vem. Não está apenas aqui na Twitch, está nas outras redes sociais também, para cada vez mais ampliar o nosso público e ajudar mais e mais pessoas. Galera, você que está aqui no finzinho do podcast, vendo um corte, galera, bate-papo hoje a respeito de psicologia. Duas coisas aqui, me diz aí, tu já teve dúvida sobre para onde tu quer ir, qual curso fazer? Tu já teve dúvida sobre quem tu é, meu amigo? Sim, então tu é que nem eu e que nem qualquer outra pessoa. Fica de boa que tu não tá sozinho aí nesse momento que tu tá passando. E aqui no podcast de hoje, a gente bateu um papo com uma pessoa, doutora Grazi, que eu tenho certeza ela vai te ajudar a descobrir o que está acontecendo e te mostrar que, ei, tu vai passar por isso sozinho, mas com ajuda vai ser muito mais tranquilo. Então vem com a gente, assiste esse podcast, tenho certeza ele vai te levar para um outro nível. Encerramos aqui com aquela frase clássica e que move o meu coração, que é: vamos compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Galera, se não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve e peço gentilmente, compartilha, porque Deus ajuda quem ajuda. Um forte abraço do Moraes, Deus abençoe hoje e sempre.